Hallo, meine Lieben, hier bin ich, Matheus Schaff. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito do assunto estudar na Alemanha. Qual que é o passo a passo, o que você deve fazer para conseguir atingir o objetivo de estudar numa universidade, uma instituição de ensino superior na Alemanha. Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês passo a passo o que vocês devem fazer para realmente conseguir uma vaga numa universidade alemã. Vamos lá? Pessoal, as universidades alemãs elas têm se tornado cada vez mais atraentes para pessoas, para estudantes de diversas partes do mundo. Por que disso? Não é apenas só pela qualidade, mas toda a qualidade de ensino, mas tem toda uma estrutura também envolvida que permite que os estudantes, principalmente até mesmo de países estrangeiros, tenham um acesso mais fácil à universidade e a um estudo numa instituição de ensino superior alemã. Então, o que a gente deve fazer? São várias situações que a gente deve levar em consideração para que tu possas definir direitinho qual que é o caminho que deve ser seguido para conseguir entrar numa universidade lá. A primeira coisa que a gente deve mencionar é o seguinte: países que são de origem são de próprios países da União Europeia mesmo. Para alunos, no caso lá de países da União Europeia, conseguirem uma vaga numa instituição alemã. O que acontece? Lá eles devem simplesmente enviar o certificado deles de conclusão, no caso do ensino médio, equiparando aqui ao Brasil, que seria o ensino médio. Eles enviam a universidade de interesse e a própria universidade avalia o diploma, ali no caso o certificado de conclusão do ensino médio. Se ele é reconhecido, pronto, o aluno já tem acesso mais fácil, sem tanta burocracia, a uma universidade alemã. Considerando isso, alunos de países que são da União Europeia, como por exemplo a gente tem o Bacharelot na França, que é reconhecido na Alemanha, tem o A-Level da Grã-Bretanha, que também é reconhecido na Alemanha, tem o Matura da Áustria, também reconhecido. Então todas essas pessoas que já adquiriram esse certificado de ensino médio no seu país pertencente à União Europeia, eles têm a possibilidade mais fácil de ter acesso a uma universidade alemã. Estudantes, alunos no caso, que não são de um país pertencente à União Europeia, o que acontece? Esse aluno ele deve enviar o certificado dele de conclusão do ensino médio para a parte lá, para o setor que controla o Akademisches Auslandsamt, que controla os certificados, que controla o acesso de alunos estrangeiros na universidade. Eles enviam o certificado para lá, o próprio Akademisches Auslandsamt ele vai verificar, ver se é reconhecido e, consequentemente, então o aluno também pode estudar na universidade alemã. Caso não seja esse o caso, o que ele deve fazer? Ele deve fazer o chamado Feststellungsprüfung. O que é esse teste? Ele é uma prova em que ele vai demonstrar conhecimentos suficientes, por exemplo, na área técnica, ele vai ter que demonstrar conhecimento suficiente de matemática, física, química e muito importante, de alemão. Ou seja, ele vai fazer essa prova toda em alemão, todos os exercícios de matemática, de física, de química, por mais que sejam coisas mais internacionais, a gente sabe, mas ele vai ter que fazer essa prova, vai ter que interpretar ela, vai ter que ler ela ali em alemão e resolver também a prova em alemão. Caso ele não passe nesse Feststellungsprüfung, o que ele vai fazer? Existe o Studienkolleg. O Studienkolleg é uma escola especial para estrangeiros que, no caso do Studienkolleg, a pessoa vai se decidir. Eu quero entrar no ramo técnico, por exemplo, eu quero estudar engenharia, eu quero estudar biologia ou medicina. Então esse Studienkolleg ele vai oferecer as matérias específicas para o curso que esse aluno deseja estudar. No caso para engenharias, para informática, matemática, estudos mais dessa área mais técnica, o que o aluno vai estudar? Matemática, física, química e alemão. Não se esquecendo que ele também vai precisar de alemão. Então ele acaba frequentando essa escola durante o período lá de um ano e meio, dependendo do desenvolvimento dele. E assim que ele terminar esse Studienkolleg, ele vai adquirir daí o acesso a uma universidade, ele vai adquirir um certificado dele de acesso a uma universidade, a uma instituição de ensino superior alemã. Ou seja, são essas as possibilidades para aqueles que não são de países oriundos da União Europeia. Agora, o que eu quero trazer para vocês? Isso daqui agora é válido para estudantes brasileiros. Agora sim, que
que é para você realmente. Eu quero que você se situe em cada uma dessas situações. Eu vou dar esse passo a passo, né, para você se situar no que você deve fazer para conseguir a sua vaga lá. Para estudantes brasileiros agora que possuem já o certificado de conclusão do ensino médio, mas ainda não frequentou uma universidade, o que esse aluno deve fazer? Ele pode pedir uma permissão para frequentar esse Studienkolleg, tá? Para posteriormente daí realizar o Feststellungsprüfung, porém é necessário conhecimento de, no mínimo, do nível B1 ou, e na maioria dos Studienkolleg da Alemanha, é o nível B2 de alemão, ou seja, mesmo, né, porque que seja uma escola em que o aluno também vai aprender alemão, além de todas aquelas matérias ali no caso do curso técnico, né, da engenharia, matemática, física e química, ele ainda vai precisar demonstrar conhecimento suficiente de alemão. Ele vai pedir o acesso ao Studienkolleg, ele vai fazer essa prova, sendo ele aprovado, demonstrando que ele tem esse conhecimento do nível B1, ou melhor ainda, do B2, como já foi explicado em outros vídeos, né, lá nos posts também tem direitinho a escala lá que o aluno deve conseguir, né, ele passa do A1, do A2, B1 e B2 posteriormente. Concluindo isso, ele vai ter acesso ao Studienkolleg, ou seja, ele vai frequentar essa escola daí durante todo esse período, né, geralmente de 1 ano a 1 ano e meio, e posteriormente, ele sendo aprovado na prova final, ele vai ter o famoso Hochschulzugangsberechtigung, ou seja, o certificado de acesso a uma instituição de ensino superior na Alemanha. Nossa, é nome gigante, né? Não adianta, né? Alemão é assim. Mas, então, essa é uma das maneiras para alunos brasileiros que já possuem o certificado de ensino médio, mas ainda não frequentaram uma universidade aqui no Brasil, ou seja, lá em outro lugar. Agora, o aluno que tem o certificado de conclusão do ensino médio e já frequentou 1 ano de universidade no Brasil, ele pode se inscrever diretamente numa universidade lá na Alemanha. Acima de tudo, mais uma vez, o que o aluno vai ter que demonstrar? Conhecimento suficiente de alemão. Ele deve comprovar que ele já tem o certificado do B1, do B1 no caso, ou melhor ainda, sempre, né, o que eu recomendo sempre é o B2, porque a maioria das instituições elas requerem o B2. Há algumas exceções apenas que pedem o B1. Ele deve mandar então esse certificado comprovando que ele tem esse conhecimento suficiente de alemão. A universidade vai analisar os certificados dele ali, o conhecimento comprovado de alemão, e posteriormente poder avisar o aluno, né, se ele vai ser aceito naquela universidade ou não. Lembrando que para esse curso, o curso que ele vai acessar lá na Alemanha, que ele vai ter acesso, deve ser da mesma área que ele está frequentando, que já frequentou esse 1 ano aqui no Brasil. Então essa, né, para você que já fez aí 1 ano de universidade aqui no Brasil, pode escolher também, existe essa possibilidade, tem que olhar nas relações das universidades que oferecem o curso e daí se inscrever diretamente. E lembrando, curso de alemão essencial, é essencial o domínio do alemão para poder estudar numa universidade lá na Alemanha. Daí o pessoal pergunta às vezes, Matheus, não sei o que, mas não tem como frequentar o curso em inglês? Geralmente existem, tá? Existem cursos lá que eles são oferecidos em inglês, mas a oferta não é tão alta quanto para os cursos que são em alemão. Geralmente mestrado, doutorado, esses sim são mais oferecidos em inglês. Mas outros cursos, né, os cursos de bacharelado, eles são oferecidos primordialmente, né, na língua alemã. O próximo caso, o estudante ele já tem o certificado de conclusão do ensino médio, mais uma vez, e já frequentou 4 anos do curso na universidade no Brasil. Ele pode se inscrever também diretamente na universidade, nos cursos lá que ele quer na universidade, diretamente lá na Alemanha, e comprovar, mais uma vez, o certificado do B1 ou do B2, tudo vai depender do que a universidade lá exige. O que eu quero dizer com isso, meus queridos? Que é essencial que vocês dominem o alemão, que vocês tenham o conhecimento desses níveis, né? No mínimo o B1 seria muito melhor se já tivesse o B2, tá? Então é essencial que vocês saibam falar alemão para que vocês possam realmente, né, frequentar uma universidade na Alemanha. Aqui no vídeo, na descrição, eu estou deixando um checklist dos documentos que são necessários para vocês enviarem, para vocês pedirem posteriormente daí o visto de entrada numa universidade alemã. Consequentemente, né, depois tendo acesso lá à universidade, ela vai mandar uma carta de aceite, que a gente chama, que dizendo que você vai estar apto a estudar lá na universidade alemã.
Lembrando que esse é para o pessoal ali que já frequentou a universidade aqui no Brasil. Os demais que têm apenas o ensino médio devem frequentar o Student Colleague, devem comprovar mais uma vez também o conhecimento suficiente do idioma alemão e posteriormente vão poder frequentar esse curso, o Student Colleague, lá na Alemanha, e daí depois, né, desse um ano todo, nesse período lá na escola, que vai ter acesso daí finalmente à universidade. Então acompanhem esse checklist, deem uma olhada ali em toda a documentação que é necessária, lembrando que vocês vão precisar traduzir vários diversos documentos aqui do Brasil por um tradutor juramentado, isso daí é essencial, no caso contrário a Alemanha não aceita, o próprio consulado, a embaixada não vão aceitar a documentação, então tem que ser entregue tudo muito correto, e lá nesse passo a passo, nesse checklist, vocês vão ter acesso a toda a documentação, tudo que vocês precisam para vocês poderem se inscrever, né, numa universidade na Alemanha, que vocês conquistem daí posteriormente o acesso de vocês lá numa universidade. Eu desejo a vocês muito sucesso. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, né? Pode entrar em contato comigo também. Vou tentar responder sempre o mais rápido possível. Aproveitem a oportunidade única, pessoal aí que tem muito interesse em estudar numa universidade de alto nível, né? Universidades na Alemanha, como a gente já sabe, né? São todas bem equipadas, maquinário de última geração, possibilidade de pesquisa também essencial, né? Para o desenvolvimento pessoal também. Então é oportunidade que são uma das oportunidades que a gente consegue lá na Alemanha. Desejo a vocês mais uma vez muito sucesso, bons estudos do alemão, um grande abraço und tschüss! Olha nós aqui pedalando de novo, uma vez!